por incrível que pareça, foram muito parecidos na vida real com o que a gente consegue no ensaio clínico randomizado. A gente sabe que isso nem sempre é verdade, e a gente estava conversando um pouco antes sobre isso, né? De qual seria a explicação? Por que você tem uma diferença entre o ensaio randomizado e a vida real? Cobertura SBD do Congresso Europeu de Diabetes em Viena. Eu estou aqui com o Rodrigo Moreira que apresentou aqui na Arena um simpósio de um artigo que ele é o primeiro autor. E eu acho que é muito importante a gente falar disso, Rodrigo, porque nem sempre a gente vê que o que acontece nos estudos clínicos randomizados, controlados, acontece também no estudo de vida real, né? E a tua publicação é justamente em relação a isso. Nós temos hoje vários fármacos e eu queria ouvir aqui os seus dados em relação à combinação e atingimento de metas na diferença desses estudos. Então, prazer estar aqui com você, Fernando. Prazer estar participando dessa cobertura com a SBD. Eu tive a missão de apresentar os dados de um estudo chamado ADD 2-dia, que é um estudo que foi apoiado pela indústria Servier para avaliar a combinação de dapagliflozina para pacientes usando gliclazida, que até são duas medicações que a gente tem hoje no nosso sistema único, no SUS. E é bem interessante que a gente tem um tipo de pesquisa que são os ensaios clínicos randomizados, que são ensaios perfeitos, o próprio nome já diz, né, controlados e bem desenhados, e a gente tem a prática clínica do dia a dia, que muitas das vezes passa longe desses ensaios clínicos randomizados. E o estudo que eu apresentei é um estudo que a gente chama de Real World Evidence, estudo de vida real. Ele vai pegar pacientes atendidos no consultório, e o que foi legal desse estudo? Foram 5 países, Brasil incluído. Então, o Brasil entrou com um número significativo de pacientes, diferentes cidades, Rio, São Paulo, Fortaleza, e eu tive a oportunidade aqui de trazer os dados de acompanhamento de 6 meses e de 2 anos e meio. A gente teve dado de até quase 3 anos de acompanhamento. E o que a gente viu é que a associação do inibidor de SGLT2, ou dapagliflozina ou empagliflozina, para pacientes usando gliclazida, mostrou melhora do controle glicêmico, redução do peso, melhora da pressão arterial e melhora do perfil lipídico. E esses resultados, por incrível que pareça, foram muito parecidos na vida real com o que a gente consegue no ensaio clínico randomizado. A gente sabe que isso nem sempre é verdade, e a gente estava conversando um pouco antes sobre isso, né? De qual seria a explicação? Por que você tem uma diferença entre o ensaio randomizado e a vida real? Adesão ao tratamento, né? Engajamento. A gente sabe que no ensaio clínico randomizado o paciente ganha medicação, ganha fita, ganha monitor, tem acesso ao médico, e na vida real não é sempre assim. E foi legal ver que esse ensaio de vida real mostrou dados semelhantes ao ensaio clínico randomizado. Talvez porque essa combinação, inibidor de SGLT2 com sulfonilureia, por ser mais acessível, por ser comprimido, favoreça essa adesão, favoreça esse engajamento, e com isso você tem uma taxa menor de descontinuação. E a gente vai conseguir talvez esse resultado maior no longo prazo. Acho que vale a pena comentar, a gente ainda tem muito paciente mal controlado, né? O estudo, a gente fica assustado porque a gente melhorou o controle glicêmico, mas ainda ficou um percentual muito alto de pacientes fora da meta, e eu acho que o estudo mostra pra gente, beleza, essa associação funciona na vida real, mas a gente ainda precisa melhorar muito o tratamento dos nossos pacientes para colocar ele dentro das metas recomendadas pelas sociedades internacionais e pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Perfeito, Rodrigo. Eu me lembro de uma publicação da Bitscare que mostra que essa diferença entre o estudo clínico randomizado e o estudo de vida real, do atingimento de glicada, 75% era por falta de engajamento. E aí entra todos esses fatores que você colocou, o que pesa muito para o agonista de GLP-1 principalmente, né? Que embora seja bastante potente, eficaz, a gente vê aí dados maravilhosos em relação a risco cardiovascular, mas talvez a continuidade, a persistência desse tratamento, por ser injetável, por ser, principalmente por não ser acessível, né? É o mais difícil. Então não basta
prescrever o medicamento ou tomar o medicamento. É preciso ver se atinge meta e permanecer no tratamento, né? Eu até abro a aula falando sobre isso e numa das perguntas vem essa discussão. Eu falo, gente, eu acho que a gente fala isso hoje, né? Eu adoro o análogo de GLP-1 ou os agonistas duplos. Se pudesse, a gente prescreveria para todo mundo. Só que é uma medicação que quando você prescreve, não sei se todo mundo que está assistindo tem o conceito de que você tem que falar para o paciente, olha, você tem noção que isso é para ser usado indefinidamente? Porque às vezes o paciente hoje, com toda a mídia, com todas as redes sociais, os pacientes, eu vou usar um pouquinho, eu vou usar 3 meses, eu vou usar 6 meses. Então, a gente tem que ter isso na cabeça, que esse engajamento, essa adesão no longo prazo é essencial. E o GLP-1 ainda tem esse problema, ainda é uma medicação de uso muito transitório. O próprio algoritmo da ADA fala muito isso. Na hora de escolher uma medicação, óbvio, a gente vai pensar em todos os benefícios, mas a acessibilidade e a adesão tem que ser levada em conta. Então, se você trata esses pacientes, sempre ao prescrever, deixa bem claro para o paciente, olha, você quer usar essa medicação, ela é ótima, mas você entende que isso tem que ser prolongado, que tem que usar isso por quanto tempo? Por 2 anos, por 5 anos, quem sabe por 10 anos? Eu acho que isso é um ponto que a gente ainda precisa trabalhar muito. Perfeito. E para quem não consegue, nós temos no SUS, então, a combinação gliclazida e DAPA ou DAPA do SUS, né? E em cima da metformina, certo? E se não chegar na meta, podemos também insulinizar esse paciente, né? O que a gente não pode é deixar ele acima da meta. Rodrigo, muito obrigado pela sua contribuição, parabéns pela sua apresentação e pelo seu artigo. Continue acompanhando a gente aqui na cobertura do Congresso Europeu de Diabetes. Um abraço. Abraço, pessoal.